Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma live de estudo. E hoje nós vamos estudar Jó, capítulo 31. Então, você que está chegando agora, já quero pedir que você comece a curtir, a compartilhar. Posta nos stories, republica. Vamos estudar Jó, capítulo 31. Bom dia, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Aqui no ponto. Vamos continuar o discurso de Jó, as declarações de Jó referente às acusações dos seus amigos. Então, te convido a abrir a Bíblia, Jó, capítulo 31. Mas antes disso, quero deixar alguns avisos. Primeiro, se você está aqui pela primeira vez, eu quero pedir que você siga esse perfil. Aqui tem live todos os dias de estudo. Tem um conteúdo riquíssimo sendo postado aqui. Então segue esse perfil, ativa o Hurt Me. Bom dia, Fabiana, a paz, minha irmã. Quero pedir também que você curta a live. Então curta bastante para que mais pessoas possam ser alcançadas por a mensagem do Evangelho. Quero dizer também que aqui todos os dias são postados vídeo no YouTube. Tem um canal no YouTube, Helena Barreto 2, tudo junto. Você pode entrar lá no canal do YouTube, acompanhar as lives que aconteceram. Se você chegou aqui pela primeira vez e quer ver as outras lives de estudo de Jó, então é só entrar depois lá no canal do YouTube, Helena Barreto 2, tudo junto. A gente tem um grupo também no WhatsApp, onde você recebe os avisos dos horários da live. Então é só mandar um oi grupo e você vai receber o link do grupo do WhatsApp. Ou você pode enviar o seu contato aqui nesse perfil que depois a gente adiciona lá no grupo. E aí, quem mais chegou por aí? Manda um bom dia, manda paz. Bom dia, Messias. Deus abençoe sua vida. A gente já vai começar. Deixa eu ver só mais quem está por aqui. E a gente dá início. Não esquece, gente, de compartilhar, de curtir a live, de republicar, de postar nos stories. Bom dia, bom dia. Pronto. Então vamos dar início. Jó, capítulo 31. Vou fazer a leitura. Então, você que está aí, abra a sua Bíblia. Preste atenção no texto. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Se estiver aqui pela primeira vez, segue o perfil. Ativa o Hurt Me. Curte, comenta, compartilha. Deixa uma palavra para os nossos corações. Então vamos lá. O título desse capítulo de Jó defende sua inocência pela última vez. E o texto diz: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Pois o que Deus lá de cima escolheu para nós? Qual é a nossa herança do Todo-Poderoso, que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam mal? Afinal, ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá a minha integridade. Se me desviei de seu caminho, se meu coração cobiça o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que semeei, e que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz.
Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que minha esposa se torne serva de outros homens, que outros durmam com ela, pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo que tenho. Se fui injusto com meus servos e servas quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou também criou meus servos. Formou no ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com órfãos? Não. Desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa, e o pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam por lhes prover roupa de lã para acrescê-los? Se levantei a mão contra o órfão, certo de que juízes tomariam do meu partido, que meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado da articulação. Seria melhor que enfrentar o castigo de Deus, pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança resta? Acaso confiei no dinheiro, ou me senti seguro por causa do meu ouro? Acaso me vangloriei de minha riqueza e de tudo que possuo? Olhei para o sol que brilha no céu, ou para a lua que percorre o seu resplendor, e em segredo meu coração foi seduzido. Foi seduzido a deslançar beijos de adoração. Se o fiz, devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei a Deus que está lá no alto. Alguma vez me alegrei com a desgraça dos meus inimigos, eu exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém, ou de pedir sua morte como vingança. Meus servos nunca disseram, ele deixa os outros passar fome. Nunca deixei o estrangeiro dormir na rua, minha porta sempre esteve aberta para todos. Acaso procurei encobrir meus pecados como outros fazem, e esconder a culpa em meu coração? Mantive-me calado e não saí de casa, por medo de multidão ou do desprezo do povo? Se ao menos alguém me ouvisse, vejam, aqui está minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação do peito aberto e o usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito. Compareceria diante dele como um príncipe. Se a terra protestar contra mim, se todos os seus sucos clamarem, se roubei suas colheitas ou matei seus donos, que cresçam espinho em lugar de trigo e erva daninha em lugar de cevada. Assim terminam as palavras de Jó. Então nós estamos diante do último discurso de Jó. Jó está dando continuidade àquele discurso em resposta aos seus amigos. Jó está abrindo seu coração e declarando a forma como ele viveu em integridade diante de Deus. Então vamos comentar e refletir sobre alguns pontos desse capítulo. Se você está aqui pela primeira vez, já segue, já compartilha. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então você que está aqui pela primeira vez, quero pedir que você siga esse perfil, que você ative o Hurt Me. Quero pedir que você se inscreva no canal do YouTube. A gente tem lá um canal no YouTube, o nome é Helena Barreto 2, onde você vai encontrar todo o conteúdo das outras lives que aconteceram, do comentário de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes. Então segue lá o canal no YouTube. Tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Então vamos começar a refletir sobre esses pontos do capítulo 31 de Jó. Se já está por aqui, curte a live, compartilha, republica. Deixa eu pegar aqui só meu papel. E o primeiro ponto que eu quero que a gente reflita é a pureza dos olhos e do coração. Eu queria que a gente lesse de novo o versículo 1, onde Jó diz: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Peraí, gente, que eu esqueci de compartilhar aqui.
Agora compartilhado. Vamos lá continuar. Olha o que Jó está dizendo nesse primeiro capítulo, nesse primeiro versículo do capítulo. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Esse capítulo a gente vai falar muito sobre integridade de caráter, vamos falar muito sobre santidade. E a primeira coisa é como Jó entrega todo o seu corpo ao Senhor. Ele começa declarando: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Jó entendia que todo o seu corpo era do Senhor. Jó entendia que se ele permitisse que os seus olhos olhassem para a moça e desejasse, sendo que ele era casado, ele estava cometendo pecado. Então Jó começa esse capítulo declarando: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Jó entregou os seus olhos para o Senhor. Jó entregou e entendeu que o seu corpo era templo do Espírito e por isso todo o seu corpo pertencia ao Senhor. Então Jó consagra os seus olhos diante de Deus. Jó mostra que em toda a sua vida ele viveu em santidade. Ele viveu diante de Deus de forma honesta, que ele viveu diante de Deus de forma pura. Então ele escolhe e decide viver e repete: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Jó viveu em integridade diante de Deus. Então, quando ele ouvia dos amigos dele o questionamento se ele havia de alguma forma pecado, se havia de alguma forma ferido alguém e por isso ele estava pagando agora com as suas perdas, Jó lembra da forma como ele viveu diante de Deus e ele diz: fiz uma aliança com os meus olhos. E aí eu quero te convidar a refletir sobre esses pontos. Jó entregou seu corpo para o Senhor. E aí eu quero te convidar a viver uma vida de consagração, de entregar completamente o seu corpo, de consagrar os seus olhos, de consagrar sua mente, de consagrar os seus lábios, de consagrar os seus pés, porque a partir disso nossa vida vai ser diferente. Se nós entregamos a nossa vida para Cristo, então Ele é completamente dono da nossa vida. Ele é completamente dono do nosso ser. Por isso Jó diz: fiz uma aliança com os meus olhos. Se nós fizéssemos uma aliança com Deus, e entregássemos todo o nosso corpo para Ele, tudo seria diferente. Então a gente pensaria o que na hora de falar, a gente teria cuidado com a nossa língua, a gente teria cuidado nos lugares que nós vamos, nós teríamos cuidado com a forma como nos comportamos, como nos expressamos, teríamos cuidado com as motivações, com as intenções, porque no fim das contas, Deus vê tudo. A Escritura diz que Deus sonda e esquadrinha os corações. Ele é o Deus que vê tudo, que todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Então Jó declara: fiz uma aliança com os meus olhos. Eu quero te convidar hoje, aí no seu lugar, a fazer uma aliança com Deus, a consagrar todo o seu ser, a consagrar os seus olhos, os seus lábios, os seus pés, consagrar a sua vida e entregar completamente a Deus. Assim como Jó, que viveu em completa integridade diante de Deus, a qual, mesmo seus amigos tentando encontrar pecado nele e fazendo falsas acusações, Jó sabia da integridade que ele viveu com Deus. Jó sabia que ele havia vivido em santidade diante do Senhor. Então faça hoje uma aliança com o Senhor, consagre os seus olhos, consagre os seus lábios, consagre a sua vida, consagre os seus pés, e aí você vai ver tudo sendo transformado. Quando nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós não vivemos de qualquer forma. Então nós não falamos qualquer palavra, então o nosso comportamento não é o mesmo, o nosso olhar não é o mesmo, nós não vamos olhar para o próximo com os olhos como os ímpios, nós vamos olhar como Cristo olha.
E aí, quando nós consagramos os nossos lábios, nós vamos falar como Cristo fala. Quando nós consagramos os nossos pés, nós vamos seguir os passos de Cristo. Mas para isso, nós devemos viver uma vida de consagração, uma vida de entrega, uma vida de santidade. Fiz uma aliança com os meus olhos. É isso que Jó começa a declarar nesse capítulo. Jó está dizendo: eu vivi em integridade diante de Deus. Eu vivi em santidade diante de Deus. Eu vivi uma vida pura, uma vida santa. Tenho meu coração puro, tenho o meu espírito reto. É isso que Jó está declarando nesse capítulo. Uma vida de santidade, uma vida de integridade. Não uma vida de hipocrisia, de falsas aparências. Eu lembro de um texto onde Jesus vai falando da oração do publicano e da oração do fariseu. Jesus também, em certos textos, em certos capítulos da Escritura, Jesus se refere aos fariseus e diz que eles são como os sepulcros caiados. Por fora são bonitos, por fora são belos, mas por dentro só a morte, por dentro só a destruição, por dentro só há ossos velhos, por dentro só há mal. Então Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. A Escritura diz, Mateus 23, Jesus olha para os fariseus, para os escribas e diz: está vendo os escribas, os mestres da lei? Faça tudo o que eles disserem. Porque eles tinham até um discurso bonito. Mas Jesus começa a proferir e dizer o que é que eles faziam. E aí Jesus diz: eles não entram no céu. Eles não deixam ninguém entrar. Eles fecham a porta do céu. Eles coam uma mosca, mas engolem um camelo. Eles são um sepulcro caiado. Jesus estava condenando a falsa aparência dos fariseus. Diante da sociedade, eles tinham grandes filactérios e faziam orações lindas. E quando iam ajudar o pobre, a órfã, o oprimido, eles ajudavam para todo mundo ver. Mas o coração estava distante. O coração estava trancado. O coração estava como um sepulcro caiado. Tudo o que eles faziam era para ser reconhecido pelos homens. Então a glória deles, a glória da vida deles, eles já haviam recebido aqui na terra mesmo. Eles estavam recebendo a glória dos homens ao invés de buscar a glória de Deus. Então por isso Jesus olha para eles e diz: sepulcros caiados. Não entram no céu, não deixam ninguém entrar. Tem grandes filactérios. Eles coam um mosquito, mas engolem um camelo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o nosso coração não seja como um sepulcro caiado. Que nós não venhamos viver de aparência, mas que nós tenhamos como Jó uma vida íntegra, uma vida de santidade diante de Deus, uma vida de pureza diante do Senhor. Mas para isso, nós precisamos ser santos. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos deixar de agir como os fariseus, como os hipócritas, como os mestres da lei, que fechavam a porta do céu, não entravam, não deixavam ninguém entrar. Engoliam um camelo, mas coavam um mosquito. Eles eram como um sepulcro caiado, lindos por fora, adornados por fora, mas por dentro já estavam mortos. Por dentro já viviam a apatia espiritual, por dentro já viviam a frieza, por dentro já não havia mais o amor. Por fora parecia até bonito, mas por dentro já estavam mortos. Por dentro já havia um coração de pedra. Por dentro não havia mais o amor e a misericórdia de Deus. Por dentro eles eram um sepulcro caiado, mortos, frios e sem o amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos como os fariseus. Que nós sejamos como Cristo. Um coração puro, um espírito reto, olhos puros, lábios puros, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Santos, irrepreensíveis, amados, escolhidos, perdoados. E por isso nós somos santos. Santo como Ele é santo.
Jó fez essa aliança. E Jó podia, mesmo depois de tudo, ele podia chegar diante de Deus e dizer: eu vivi em integridade, eu vivi em pureza, eu vivi em santidade diante de Deus. Obrigado, Neta, obrigado, Paula, pelos presentes, obrigado por terem ativado o Hurt Me. Você que está chegando agora, que está aqui pela primeira vez, quero pedir que você siga esse perfil, que você ative o Hurt Me, se puder ajudar aí em alguma meta. Eu quero avisar que a gente tem um canal no YouTube. Então, você que está chegando agora pela metade, depois você pode voltar. A live vai estar gravada, você vai conseguir acompanhar. Quero pedir que você curta a live, que você compartilhe, que você republique. Quero pedir também que, se você ainda não está no grupo da gente, a gente tem um grupo no WhatsApp. Você é convidado a fazer parte do grupo. É só mandar um oi grupo ou enviar o seu contato aqui no privado desse perfil, que depois a gente adiciona lá no grupo. E aí nós todos os dias avisamos os horários da live lá no grupo. Então, para você não perder nenhuma live, é só seguir esse perfil, é só mandar um oi grupo e mandar o seu contato aqui no privado, que depois a gente adiciona, viu? Então, dados os avisos, vamos dar continuidade. O próximo ponto que Jó aborda nesse capítulo é a honestidade nos negócios. Jó é um exemplo de integridade, porque nós sabemos, nós vemos, nós conhecemos muitas pessoas que, quando tem muito dinheiro, acaba se corrompendo, acaba indo com o coração distante. E quero dizer para você que o dinheiro não é ruim. O povo diz que acaba confundindo o texto e acaba dizendo: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Escritura não diz isso. O texto não diz isso. O texto não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu quero trazer essa diferença e quero que fique bem claro que o dinheiro não é um problema. O problema está quando você ama o dinheiro acima de todas as coisas. O problema está quando o dinheiro está acima de Deus no seu coração, quando o dinheiro está acima da sua família, quando você ama mais o dinheiro do que a tudo. É isso que o texto diz na Escritura, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Escritura diz que as bênçãos do Senhor, elas são boas. As bênçãos do Senhor, elas são boas, não acrescentam dores, elas enriquecem. A questão é como nós nos relacionamos com o dinheiro. E aí eu vou dar um exemplo de quando o dinheiro tomou o lugar de Deus no seu coração. Quando você vê alguém padecendo fome, mas para você não gastar dinheiro, você prefere guardar aquele dinheiro que você tem para não ajudar uma pessoa que está necessitada, está passando fome. Essa é uma prova, um exemplo de alguém que está amando o dinheiro acima de tudo. Então, se você se percebeu nesse exemplo, peça para o Senhor. Peça para que o Senhor trabalhe em seu coração, para que o dinheiro não seja o dono do seu ser, para que você não seja guiado pelo amor ao dinheiro. O dinheiro é bom. Nós precisamos de dinheiro para as nossas conquistas, mas ele não pode ser o dono do nosso coração. Cristo é o dono do nosso coração. Então, quando nós amamos a Cristo, Ele governa toda a nossa vida, inclusive as nossas finanças, inclusive os nossos negócios. E Jó era alguém que viveu em honestidade diante de Deus, inclusive nos seus negócios. Jó foi puro no seu agir, foi puro no seu comportamento, foi puro em como cuidou das suas finanças. Jó entregou a Deus todo o seu ser, inclusive a sua área financeira. Jó confiou em Deus, Jó foi próspero, Deus deu a Jó, Deus tirou, depois Deus abençoou Jó de novo. Então, quando nós vivemos em dependência de Deus, Deus cuida de todas as nossas áreas da nossa vida, inclusive das nossas finanças. Jó viveu em integridade diante de Deus com as suas finanças. Jó foi honesto, Jó não enganou os outros, Jó não vivia de usurpar alguém financeiramente. Jó viveu em honestidade, porque ele fez uma aliança com o Senhor. E por isso, ele vivia em integridade com o Senhor, ele não usurpava ninguém, ele não extorquia ninguém, porque ele entendia que
Se nós amamos a Deus, nós vamos ser íntegros em todas as áreas das nossas vidas, inclusive nas áreas financeiras. Ainda que todo mundo esteja crescendo, derrubando o outro, empurrando e enrolando, nós, como filhos de Deus, devemos crescer e Deus vai nos abençoar através da integridade do nosso caráter, da integridade das nossas finanças. Foi isso que Jó fez. Jó era alguém íntegro e no dia mau ele pôde dizer ao Senhor: Deus, eu vivi integridade com as minhas finanças, eu vivi integridade com o dinheiro que o Senhor me deu, eu cuidei, eu não extorqui ninguém, eu não enganei ninguém, eu não roubei ninguém, eu vivi integridade, Senhor, diante de Ti. Jó podia declarar isso porque Jó viveu em integridade diante de Deus. Então, esse foi o segundo ponto que Jó aborda nesse capítulo, a integridade nas suas finanças, a integridade que ele tinha nos seus dinheiros, a honestidade que Jó tinha, um caráter puro, santo e irrepreensível. O outro ponto que Jó aborda é a fidelidade no casamento. E quando nós falamos de fidelidade no casamento, nós temos que lembrar daquilo que Jesus disse: se alguém olha para o outro, e aí Jesus refere-se inicialmente no seu discurso ao homem: se um homem olha para uma mulher e a deseja, este já cometeu adultério em seu coração. Olha que coisa pesada, que discurso pesado, mas saiu dos lábios de Cristo. Cristo estava nos aperfeiçoando e falando que o nosso coração ele é pecaminoso. Então, os nossos olhos eles são pecaminosos, por isso nós precisamos fazer uma aliança com o Senhor. Se o homem olha para uma mulher, se ele é casado e ele olha para uma outra mulher e ele deseja, a Escritura diz que ele já cometeu adultério em seu coração, porque ele já pecou em pensamento, ele já teve uma intenção errada, ele não olhou para outra mulher como a sua irmã em Cristo, como alguém que tem um marido, como alguém que tem uma esposa, se for uma mulher olhando para o seu marido. E aí nós precisamos ter esse cuidado de sermos íntegros na forma como olhamos. Infelizmente, toda essa sexualização que acontece hoje na internet tem feito com que a mente de muita gente tenha deixado de ser santa. E aí os homens olham para, mesmo sendo casados, olham para outras mulheres com impureza. E aí olham e desejam e cometem adultério em seus corações. As mulheres olham para homens, mesmo sendo casadas, e para outros homens, no caso, né, e cometem adultério no seu coração. Mas Jó, nesse capítulo, ele revela que ele sempre foi fiel. Ele não olhava para a moça e para as virgens com um olhar de maldade, porque ele tinha consagrado os seus olhos, ele tinha consagrado o seu coração. Ele tinha desejado ser fiel diante de Deus e assim ele viveu. Por isso, ele viveu em fidelidade no seu casamento, porque ele entregou e consagrou os seus olhos, o seu coração. E por isso, ele viveu em santidade. E ele podia agora dizer ao Senhor que ele viveu em fidelidade com o seu casamento diante de Deus. Então esse foi o terceiro ponto que Jó aborda nesse capítulo. O quarto ponto, Jó fala sobre a justiça com empregados e necessitados. Jó foi alguém que não negou a justiça para os oprimidos. Jó não foi alguém que negou a justiça para os seus empregados. Jó era um patrão, alguém influente, alguém que tinha muitos funcionários, mas Jó não tratava esses funcionários com descaso. Jó não se achava alguém que por estar em uma posição de destaque tinha direito de humilhar ou maltratar os seus funcionários. Ele entendia que assim como ele foi feito por Deus, os seus funcionários, os seus empregados também eram feitos por Deus. E por isso ele não podia maltratar. Então Jó cuidava, Jó amava, Jó não negava a justiça aos seus empregados, Jó não negava a justiça aos órfãos, Jó não negava a justiça aos oprimidos, Jó não negava a justiça às viúvas. Jó era alguém que vivia em justiça, em pureza e integridade diante de Deus. Então nesse dia mau, no dia em que ele perdeu tudo, no dia em que os seus amigos tentavam acusar de que ele estava vivendo aquilo porque ele havia cometido algum pecado, Jó lembra que viveu em santidade diante de Deus. Jó lembra que viveu em justiça com o Senhor, que cuidou dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos,
que não desprezou os seus funcionários, que cuidou daqueles a quem ele chefiava, a quem ele comandava. Jó era alguém íntegro, Jó era um bom patrão. Jó entendia que, assim como ele foi criado por Deus, os seus servos também tinham sido criados por Deus. Então, ele entendia que não tinha o direito de maltratar ninguém. Ele amava e cuidava de todos. Então, Jó, nesse momento, está lembrando que ele não negou a justiça. Antes, ele foi alguém justo diante de Deus. Ele foi alguém justo diante da sociedade. O próximo ponto que Jó aborda é o relacionamento com as riquezas. E aí ele volta para aquilo que a gente já estava falando, que o pecado não está em ter dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. A idolatria ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, eu quero só voltar e repetir essa parte, porque a gente já citou, acredito que ficou bem claro. O pecado não está em ter dinheiro, o pecado não está em buscar dinheiro. Você deve buscar o bem para a sua vida, o bem para a sua família, buscar progredir no seu trabalho, buscar conquistar coisas, empreender, investir. Deus nos fez para isso também. Deus nos fez para cuidar da terra, para trabalhar. Mas o problema está em amar o dinheiro acima de tudo. Em deixar de cuidar da sua família porque você trabalha mais. É deixar de ir aos cultos, e deixar de estar presente diante de Deus, de ter comunhão, porque você diz que nunca tem tempo para estar diante de Deus, porque você está trabalhando e buscando mais dinheiro. O problema está na idolatria ao dinheiro, não em ter dinheiro. Ter dinheiro é bom, porque nós precisamos de dinheiro para se sustentar, nós precisamos de dinheiro para ajudar o próximo. O dinheiro é bom, mas o amor, a idolatria ao dinheiro destrói o coração. Então que Deus tenha misericórdia e que preserve um coração em nós íntegro, puro, santo e irrepreensível. O próximo ponto que Jó aborda nesse capítulo é o amor ao próximo. Eu acho que o tempo que a gente tem vivido é um tempo de muita apatia, muita frieza. É como está escrito nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Eu acho que isso tem acontecido, nós temos visto, né? Está todo mundo hoje preocupado com o seu próprio umbigo. Mas não é isso que a Escritura nos chama para fazer. A Escritura nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. A Escritura nos ensina a carregar o fardo uns dos outros. A Escritura nos ensina a olhar com compaixão. A Escritura nos diz para amar inclusive os nossos inimigos. A Escritura nos ensina que devemos ter amor, e não amor apenas para com nossos, mas amar os nossos próximos como a nós mesmos. Amar os nossos inimigos, ter compaixão do povo, assim como Cristo tinha. Amar como Cristo ama. Ter misericórdia como Cristo tem misericórdia. Ter compaixão como Cristo tem compaixão. Ajudar como Cristo ajuda. Perdoar como Cristo perdoa. E Jó foi alguém que viveu integridade diante de Deus nessa área também. Jó, ele fala nesse capítulo que ele amou ao próximo, que ele viveu em integridade. E aí, nós devemos seguir os passos de Cristo. Cristo, aquele que se compadece do povo, aquele que ama, e a Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha que tamanho o amor de Deus. Nós temos que lembrar que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Deus não nos amou quando nós éramos amigos. Deus nos amou quando nós éramos inimigos. Quando nós estávamos condenados à ira de Deus, condenados ao inferno, quando nós estávamos distantes de Deus, ainda assim, naquele tempo, o Senhor nos amou. Então nós somos convidados agora a amar também, amar como Cristo ama, perdoar como Cristo perdoa, ter misericórdia como Cristo tem misericórdia, ter compaixão como Cristo tem compaixão, amar como Cristo. E é um desafio, porque nós estamos acostumados a amar aqueles que nos amam, mas a Escritura também nos convida a amar aquele que nos odeia, a amar aqueles que nos perseguem, a orar por aqueles que nos acusam, por aqueles que se levantam contra nós.
Cristo nos convida a mudar o nosso comportamento, a mudar a nossa atitude e a amar até aqueles que nos rejeitam, que nos odeiam, que nos feriram, que nos perseguem, porque a Escritura nos ensina a ser como Cristo. E Cristo nos amou quando nós éramos inimigos. Deus nos perdoou mesmo na multidão dos nossos pecados. E porque nós somos perdoados, nós devemos perdoar. A Escritura diz: se alguém tiver alguma coisa contra um irmão e chegar para ofertar diante de Deus, deixe a oferta, volte, se conserte com seu irmão, então depois você oferece ao Senhor. A Escritura diz que o marido que está brigado com a sua esposa, se ele orar, as suas orações não vão ser ouvidas. A Escritura vai falando e a Escritura diz tantas coisas sobre a união. A Escritura diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Escritura fala o tempo todo da igreja reunida em amor, um só pensamento, uma só mente, um só espírito, um só modo de pensar. Na multidão dos que creram, era uma só voz, um só coração, uma só mente, um só espírito. Não havia ninguém com falta, porque na igreja primitiva, quando alguém tinha muito e outro tinha pouco, vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam. Não havia falta de nada, não havia falta de pão, porque todos tinham um coração voltado e entendiam a importância da caridade, a importância do amor, a importância de se compadecer quando alguém está passando por algum momento difícil. Então, na igreja primitiva, não havia falta de pão. Por quê? Porque eles dividiam, eles repartiam. Quando um tinha muito, ajudava o que tinha pouco. E aí, era a forma como a igreja se comportava e é um exemplo para nós. Está escrito, nós devemos seguir, pedir que o Senhor restaure esse tempo na igreja e no corpo de Cristo, um tempo em que todos juntos, todos reunidos, viviam em amor, viviam em integridade, viviam em comunhão, todos em um só corpo, uma só mente, um só pensamento, um só modo de pensar. Então Jó caminha para o final desse capítulo. Ele termina declarando essas coisas. Jó termina falando com o Senhor sobre tudo e a forma como ele viveu diante de Deus, sobre a pureza que ele viveu diante do Senhor. E ele lembra que o tempo todo ele foi justo, ele foi santo, ele viveu de forma irrepreensível. Jó é um exemplo para nós de santidade e de integridade. Que o Senhor faça isso conosco também. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida de integridade diante dele. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida de santidade, a não viver mais preso no passado, mas viver uma vida de pureza, de completa integridade diante de Deus. Que Jó nos ajude a sermos santos, que Deus nos ajude a sermos santos. Que nós possamos olhar para a vida de Jó e seguir o seu exemplo. Possamos olhar para Cristo e seguir os seus passos. Lábios puros, coração renovado, mente consagrada a Deus, pés formosos para seguir ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos santos, 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 santos como Ele é santos, irrepreensíveis, amorosos, misericordiosos, puros, transformados. Que o mundo possa ser tocado por Deus. E Deus vai tocar no mundo através do seu corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Que nós sejamos as mãos do Senhor aqui na terra. Que nós possamos tocar e onde tocar, que pessoas sejam transformadas, curadas, alcançadas. Que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que aquele lugar se transforme em uma terra santa, uma terra boa, uma terra próspera. Que onde nós chegarmos, nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor nos ajude a sermos santos, mesmo num tempo e num mundo onde o pecado é tão normalizado, onde a impureza é vista como algo tão comum. Que nós venhamos nos posicionar e sermos sal da terra, e sermos luz do mundo, e sermos santos, santos como Ele é santo,
irrepreensíveis, transformados, que nós sejamos aquilo como está escrito, uma árvore boa. E uma árvore boa produz bons frutos, produz o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, o amor, a mansidão, a paz, o domínio próprio. Mas para isso precisamos estar em Cristo. A árvore se conhece pelos frutos. E que fruto você tem produzido? Se hoje alguém olhasse para a sua vida, se hoje um ímpio olhasse para a sua vida, ele teria desejo de conhecer a Jesus? Eu quero que a gente encaminhe para o final com esse questionamento. Se alguém olhasse para a sua vida, essa pessoa conseguiria ver a Cristo? Se alguém olhasse para você, essa pessoa conseguiria ouvir a mensagem do Evangelho através de você? Se alguém olhasse para você, encontraria alguém santo, alguém puro, alguém com coração transformado? Se algum ímpio, se alguém que nunca ouviu a mensagem do Evangelho, olhasse para a sua vida, essa pessoa teria vontade de encontrar Cristo? Nós somos chamados a sermos como Cristo. Nós somos chamados a sermos o sal da terra e a luz do mundo. Mas para isso nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe em nossos corações. Que o mundo olhe para nós e veja Cristo. Que o ímpio olhe para nós e tenha vontade de conhecer ao Senhor. Que nós sejamos um exemplo para as pessoas do mundo e um exemplo para os fiéis. Assim como Timóteo, exemplos dos fiéis. Que as pessoas possam olhar para nós e ter o desejo de encontrar a Cristo. Que as pessoas olharem para nós, vejam o brilho do Espírito Santo e vejam o Senhor sobre a nossa vida. Que Deus, e principalmente Deus, possa encontrar em nós um coração puro, um espírito reto, coração quebrantado, uma alma quebrantada diante do Senhor. Que nós possamos ser esse exemplo. Esse tempo que nós temos vivido, um tempo de tanta hipocrisia, de tanta aparência. Que Deus rasgue o véu do nosso rosto. Que Deus arranque as nossas máscaras. Que Deus exponha o nosso coração. Que se nós temos um coração hipócrita, se nós vivemos em falsidade diante de Deus, que Deus arranque as nossas máscaras. Que Deus exponha o nosso coração. Não porque Deus é ruim, mas porque Ele é bom. E por Ele ser bom, Ele não deseja que a gente viva uma vida de aparência, mas Ele deseja que a gente viva uma vida de santidade. Então que caiam as máscaras, que Deus comece o juízo. E a Escritura diz que Ele começa o juízo pela sua casa. Então que Deus comece esse tempo, que nós vejamos agora o caráter de muitos sendo exposto, que Deus exponha os nossos caráteres, que Deus arranque o véu do nosso rosto, que Deus arranque a máscara do nosso rosto, que nós não venhamos ser como os fariseus, hipócritas, aqueles que não entravam no céu, não deixavam ninguém entrar, coavam um mosquito, mas engoliam um camelo, que eles eram como um sepulcro caiado, bonitos por fora, mas por dentro já estavam mortos. Um coração de pedra era aquilo que havia nos fariseus. Mas que o Senhor possa nos transformar. Que agora, a partir de agora, o Senhor exponha os nossos corações e que Ele cuide e transforme de nós. Que o Senhor revele e que seja um novo tempo na igreja do Senhor. Chega de tanta hipocrisia, chega de tanta mentira, chega de tanta tentativa de viver uma vida de aparência. Que o Senhor rasgue o véu do rosto do povo de Deus, que Deus exponha os hipócritas, que Deus exponha os mentirosos, que Deus exponha aqueles que são falsos diante de Deus, que Deus exponha aqueles que estão enganando a noiva de Cristo, que Deus exponha os falsos líderes, que Deus exponha aqueles que não amam, aqueles que estão fazendo a obra só por interesse, que Deus exponha o coração. Que seja um novo tempo na igreja de Cristo, um tempo onde o Senhor vai arrancar as máscaras e Deus vai expor o pecado daqueles que estão enganando a igreja de Cristo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos encontrados santos, puros, irrepreensíveis diante de Deus, que nós possamos ser encontrados como aqueles que foram transformados, aqueles que desejam ser santos diante de Deus. Que Deus encontre em nosso coração transformado. Porque a Escritura diz que é inevitável, é impossível que não venham os escândalos.
mas ai por meio daquele que vê o escândalo. Ai por meio daquele que está vivendo uma vida de aparência, que na igreja é de um jeito, mas por fora, escondido em casa, de outro jeito. Porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai por meio daquele que vem o escândalo. Ai por meio daquele que acontece o escândalo e que escandaliza a vida de um pequenino. O próprio Jesus disse: melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar em um rio. Que Deus venha expor aqueles que são hipócritas. Que Deus venha expor os corações. Que Deus arranque todas as máscaras. Que Deus encontre em nós um coração puro, um espírito reto, uma alma quebrantada. Que Deus encontre em nós pessoas santas, pessoas que estão vivendo em santidade, o caráter irrepreensível. Foi esse o estudo desse capítulo. Nós estamos encaminhando para o final. Que Deus faça isso conosco. Coração puro. É isso que Deus deseja nesse tempo. Deus deseja purificar a sua igreja. Mas para isso, Ele vai expor muita coisa. A Escritura diz que o juízo do Senhor começa pela sua casa. E Deus está começando o julgamento. Deus vai começar a expor muito pecado. Deus vai começar a expor muitos hipócritas. Vão surgir muitos escândalos. Mas não se assuste. É Deus purificando a sua noiva. É Deus purificando a sua igreja. Porque a Escritura diz que quando Ele vier, Ele vai encontrar uma noiva pura, santa, sem mácula, adornada, pronta para o casamento. Mas para isso, Ele vai purificar a sua igreja. Cristo está comprometido em purificar a sua igreja. Então Ele vai tocar. Ele vai expor os hipócritas. Ele vai expor aqueles que estão enganando a igreja. Ele vai expor os falsos profetas. Ele vai expor aqueles que só estão fazendo a obra de Deus para se aproveitar. Ele está fazendo isso. Se você crê, eu quero que você ore comigo, que você levante a sua voz em oração, que você venha pedir para que o Senhor preserve o seu coração em santidade, que o Senhor preserve o seu coração em pureza, que Deus te ajude a prosseguir firme e permanecer fiel até o dia da sua vida. Só alguns avisos para a gente encerrar. Se você está aqui pela primeira vez, todos os dias desse perfil tem live de estudo. Estamos estudando Jó. Hoje chegamos no capítulo 31. Então é só seguir esse perfil. Quero pedir que, se você ainda não ativou o Hurt Me, você venha ativar. Se você ainda não ajudou nas metas, se você puder ajudar, tem algumas metas. Curtir, compartilhar a live. Eu quero também avisar que tem um canal no YouTube, Helena Barreto 2, eu vou escrever aqui o nome para ajudar vocês, onde estão todas essas lives. Deixa eu escrever aqui, gente, só um segundo. Então, se você perdeu a live, chegou pela metade, e você quer acompanhar essa live e as outras que aconteceram, você pode ir lá no canal do YouTube e escrever esse nome, Helena Barreto 2. Eu tenho também um perfil aqui no TikTok, tenho lá no Instagram, então se quiserem me seguir, gente, pode ficar à vontade. José Guilherme 2105 aqui no TikTok, lá no Instagram. Se quiser depois a gente conversa, manda mensagem, a gente ora, a gente conversa, a gente se ajuda, somos o corpo de Cristo, estamos para servir uns aos outros. Então, esse é meu Instagram e é o meu TikTok também, depois segue lá. A gente tem um grupo também no WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, é só mandar um oi grupo aqui, ou enviar no privado aqui mesmo no TikTok o seu contato. Depois a gente adiciona lá no grupo. Então, pessoal, foram esses os avisos. Se alguém não ativou o Hurt Me, últimos minutos para ativar. Se alguém ainda não ajudou nas metas e puder ajudar, últimos minutos. E agora vamos encaminhar para o final com uma oração. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. E nós somos, Senhor, impactados com essa palavra. Onde Jó fala da sua integridade, da forma como viveu diante de Ti, com pureza, com santidade, com integridade. Nós queremos pedir, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, de sermos encontrados irrepreensíveis, Senhor. Que
Que, Senhor, encontre em nós, Pai, um coração quebrantado, um espírito reto, uma alma, Pai, transformada por Ti. Que nós possamos, Pai, ser encontrados fiéis, encontrados santos. Que o nosso coração não venha esfriar o amor. Que nós não venhamos viver como os hipócritas, como os fariseus, que coavam um mosquito, mas engoliam um camelo, que tinham uma aparência de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas já estavam mortos por dentro. Que o nosso coração venha a ser um coração misericordioso, um coração cheio de amor. Não nos deixa, Senhor, viver em apatia. Não nos deixa, Senhor, vivermos em frieza. Nos ajuda, Pai, a cada dia sermos mais santos, porque os dias são maus. E a Tua palavra diz: quem for santo, santifique-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Nos ajuda, Pai, a sermos mais santos, a sermos mais puros, a sermos transformados dia após dia, de glória em glória, até sermos, Senhor, perfeitos como o Senhor é. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós queremos orar também por a Tua igreja, Pai. Purifica a Tua noiva, transforma o Teu corpo, Pai. Traz à tona, Pai, os hipócritas, expõe os fariseus, transforma os corações, Pai. Expõe, purifica a Tua igreja. Nós cremos que o Senhor não abandonou a sua noiva. Quando o Senhor vier, o Senhor encontrará uma noiva pura, santa, sem mácula, pronta e preparada para o casamento. Nós cremos, Pai. Cremos que o Senhor começou a boa obra em nós, o Senhor vai completar até o dia da sua vinda. Nós cremos, Pai, que teremos o coração puro, santo, que o Senhor nos encontrará fiéis. Nós cremos nisso pelo poder que há em Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Mais tarde a live está disponível no YouTube, se alguém perdeu, se alguém chegou tarde. Se alguém ainda não ativou o Hurt-Me, últimos segundos para ativar, últimos segundos para ajudar nas metas. Lembrando, tem o canal no YouTube, Helena Barreto 2, tudo junto. Tem o meu perfil também, se puder me seguir, aqui no TikTok, lá no Instagram, José Guilherme 2105. Só me seguir lá. Pode mandar mensagem também, eu respondo assim que eu tiver tempo. Respondo todos vocês, a gente vai conversando, a gente vai se ajudando, orando uns pelos outros. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Quero ver agora a chuva de alegres para a gente encerrar. Isso, a chuva de alegres, alegres, alegres. Para a gente encerrar para a glória do nome do Senhor mais uma live. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, felizes, contentes, confiantes que o Senhor continuará fazendo mais, infinitamente mais do que pensamos ou que pedimos. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima.